Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado, atrás de você? Se não, diga a ele, seja muito bem-vindo nesta noite. Que o Senhor fale muito ao teu coração. Que nesta noite o Senhor venha nos libertar, amém? A palavra do Senhor diz, lá em 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Você tem liberdade nessa noite na casa do Senhor? Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Ele por esta semana, vamos agradecer a Ele por este culto maravilhoso que Ele nos preparou nesta noite. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração se você pode e comece a orar aí do seu lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua santa presença, Deus, para louvar e engrandecer ao Teu santo nome, para reconhecer, Senhor, que Tu és o nosso Senhor, o nosso amor, o nosso Pai. E nesta noite, Senhor, nós Te pedimos, venha sobre nossas vidas, venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer salvação aqui neste lugar, ó Pai. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha limpar este ambiente. Todo espírito maligno que queira se levantar contra este culto não tem poder. Caia por terra agora, em o nome de Jesus. Nós estamos cobertos com o sangue de Cristo e nenhum mal pode nos abater. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos nessa noite que o Senhor venha com cura, com libertação, com transformação, Senhor. Nós queremos sair daqui, ó Pai, diferente de como entramos, em nome de Jesus. E nesta noite nós engrandecemos e aplaudimos ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor diz, entrai na presença do Senhor com alegria e gratidão. O que você tem aí no seu coração para oferecer ao Senhor? Vamos louvar e engrandecer ao nome dEle? Aleluia! Declare. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se
tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Chame por Ele. Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria. Sua igreja declara. Se tua presença só traz alegria, tua alegria. Se tua presença Mais uma vez. Se tua presença só traz alegria, A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Você pode aplaudir aí o Senhor do seu lugar? Aleluia! Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Oh, Senhor, nós queremos construir a nossa vida sobre a pedra, Senhor. Sobre uma rocha firme, não sobre a areia, Senhor, onde o vento vem, leva e derruba. Nós queremos estar firmes dia após dia na tua presença. Aleluia. digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
esta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, lindo és. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Mostra-nos, Senhor, esse tão grande amor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou. Só tu és santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Mais uma vez. Santo. Se esse é o desejo do teu coração, fecha os teus olhos aí no seu lugar. Comece a fazer uma breve oração ao Senhor. Coloque a mão no teu coração. Ou erga as tuas mãos como um ato de rendição, se você pode. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero, Senhor, mergulhar mais profundo nas tuas águas. Eu não quero, Senhor, só ficar no raso, não. Eu não quero, Deus. Eu quero construir a minha casa sobre a rocha. Eu quero, Senhor, que os meus alicerces estejam firmes em Ti.
Mostra, Senhor, o teu amor sobre a minha vida. Revela o teu amor. Eu sei que eu sou filho amado, filha amada. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo, só tu és santo, Deus. E nós estamos aqui para te louvar. Aí do seu lugar, erga sua voz. Comece a engrandecer ao nome do nosso Deus. Ele se faz presente nesta noite. Ele está aqui porque você está aqui. Ele marcou este dia. Ele marcou este encontro. Erga sua voz aí do seu lugar. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo. E eu te louvo, e eu te engrandeço, e eu te adoro, pois só tu és digno. Pois só tu és digno, Deus. Chorerera manaia, xeriandererera maia, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche no meu coração do amor que faz mudar. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade, declare: Santo, sim, tu és. Oh, abre os meus olhos e mostra mais uma vez, vamos declarar: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode aplaudir a esse Deus? Aleluia. Ele vai derramar o amor dele sobre a sua vida nesta noite. Amém. Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor. Tudo bem, pastora? Tudo bem? Tudo bem, Evandro? A Janaína está lá ainda. Estamos orando, né? Deus sabe de todas as coisas. Oi, Rose. Como vocês estão? Tudo na paz, igreja? Olha lá aí, você está bem, minha querida? Então tá bom. Glória a Deus. É um motivo de alegria estarmos aqui nessa noite, glorificando ao Senhor, bendizendo o nome santo de Jesus. Nós cremos que a presença do Espírito Santo está aqui, porque nós estamos aqui e algo Deus preparou para nós nesta noite. Quantos acreditam dessa maneira? Se você acredita dessa maneira, pode ter certeza que o Espírito de Deus já está fazendo algo especial na sua vida. E você vai sair daqui impactado pelo poder da palavra do Senhor. O nosso pastor, juntamente com os demais pastores da nossa igreja, alguns presbíteros, diáconos, alguns homens, irmãos, estão lá em São José dos Campos, né, no encontro anual que eles realizam para homens. Então, eles estão lá
Eu acredito que é um momento ímpar para a vida deles, onde eles estão recebendo uma palavra especial para o coração deles, enquanto homens, né? Enquanto sacerdotes, enquanto líderes espirituais, líderes das suas casas, das suas famílias. Então, eu gostaria que você nos ajudasse em oração pela vida deles, para que eles estejam super abertos para receber o que Deus tem para eles. E também para que eles estejam todo esse período em segurança, com muita alegria. Eles estavam muito felizes aqui, né? Eles estavam se preparando, alguns foram mais cedo, outros foram meio-dia. Estava aqui uma alegria só. Todo mundo feliz em poder estar participando dessa conferência. Acredito que domingo eles estarão aqui trazendo boas novas para nós, não é verdade? Domingo, falando em domingo, domingo é uma data, é um dia especial para nós, porque nós vamos assentar à mesa com o Senhor, é dia de ceia. Então, eu gostaria que você estivesse aqui, traga alguém para participar desse momento, aonde o Senhor vai ministrar os nossos corações, aonde nós temos também a oportunidade de derramar o nosso amor, a nossa devoção, a nossa adoração no culto de celebração do domingo. Então, venha estar conosco domingo. Você que está em casa, quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Já deixa aí sua curtida, seu like e compartilha o que Deus está fazendo na sua vida através da igreja local. É muito importante você ter esse hábito, né? É aqui que você se alimenta. É daqui que você recebe o cuidado do Senhor. Né? Não tem problema, né? Nós, às vezes, acompanhamos, curtimos, seguimos, né? Pastores, homens de Deus também. Mas eu sempre incentivo a igreja local, em primeiro lugar, dar honra à sua igreja. Aonde você é cuidado, aonde você recebe a palavra de Deus, aonde você pode contar no dia da sua angústia, no dia da sua alegria, né? Então, eu quero te convidar a compartilhar o culto dessa noite, quero te convidar a ouvir, acompanhar, seguir as nossas redes sociais. O pastor Alberto, os nossos pastores, eles têm trazido uma palavra do coração de Deus que traz alimento. Então, eu gostaria de te incentivar a estar semanalmente acompanhando essa palavra, essas gravações, porque eu sei que Deus vai fazer muito mais, né? E, às vezes, a gente encontra com pessoas que falam a respeito de um problema, procura lá um tema, né, pastora? Procura um tema e manda para a pessoa ouvir a palavra também. E dessa maneira você está pregando o evangelho, você está propagando o evangelho. Por quê? Porque existe um propósito do culto ser transmitido. Não é só para a pessoa ficar na casa dela, né, acomodado lá na sua casa, ouvindo a palavra. Não, há o propósito também de você poder evangelizar. Então, use esse braço de evangelismo, esse meio, para que a palavra de Deus alcance mais corações. Tá bom, gente? Bom, nós temos falado toda sexta-feira a respeito de libertação através da palavra, né? Então, nós entendemos às vezes que libertação é expulsão de demônio, e expulsão de demônio é uma coisa e libertação é outra. Vamos dizer isso? Expulsão de demônio é uma coisa e libertação é outra. Né? O pastor tem ensinado isso toda sexta-feira, ele tem nos treinado a sermos uma igreja libertadora, uma igreja, né, contextualizada na esfera da libertação, acreditar que nós somos um povo que fomos chamados, escolhidos para sermos libertos e, enquanto libertos, também podemos libertar. Quantos acreditam dessa maneira? Que você tem poder de libertação. Agora, quando a gente fala de libertação, logo a gente entende o quê? Que existe alguma intervenção, não é? Alguma amarra, algo que não te permite ir à frente, avançar, não é? A pessoa se sente como? Oprimida, né? Ela tem alguma coisa na minha vida que não vai. Né? Uma doença,
um ressentimento, algo que nos prende, algo que nos paralisa. E a Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Lá, João 10:10. Quem é o ladrão? É o adversário. E ele vem para matar, destruir e roubar. E como ele vai fazer isso? De diversas formas. Ele é um estrategista. E desde o princípio, a intenção do adversário é de roubar, matar e destruir. Realmente de frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Desde Adão e Eva, a intenção do adversário sempre foi de roubar o propósito de Deus para a humanidade. De nos matar, de nos destruir. E uma das formas que isso acontece é através do pecado, da rebeldia, da dureza do nosso coração. Né? O meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. O meu povo, ele é destruído. O meu povo não é abençoado, é amaldiçoado. Por quê? Porque falta conhecimento, porque falta instruções. E não é qualquer conhecimento. A única maneira que nós podemos realmente inibir o adversário, a única maneira que nós podemos realmente nos libertar das diversas áreas em que muitas vezes nos vemos presos, ou enxergamos prisões na vida de outras pessoas. Aquela pessoa que é uma bênção, aquela pessoa que tem tudo, né, para avançar, para prosperar, para ter um bom casamento, e de repente a coisa não vai, de repente a coisa não flui. E nós, como servos de Deus, que somos luz, que fomos chamados, né, para clarear as trevas, nós conseguimos enxergar que há algo sobrenatural, algo do reino espiritual na vida daquela pessoa. E muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, nós percebemos que em nossas vidas ainda há áreas que precisam ser alcançadas por essa luz, para que através do poder da palavra, através do conhecimento, nós possamos nos libertar e crescermos em autoridade e em plenitude de vida. Amém? Porque a promessa de Deus é que tenhamos vida, ao passo que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Na parte B do versículo há uma promessa, que o Senhor ele veio para dar vida e vida com abundância. E parece ser um versículo assim, muito corriqueiro, conhecido, mas entre conhecer e praticar, existe uma diferença muito grande. Então, diga isso para você mesmo aí no seu lugar. Entre conhecer, saber e praticar, há uma diferença, há uma distância. Quantas coisas nós dizemos que conhecemos, que sabemos, mas não praticamos? Então, esse conhecimento logo é vão. O porquê eu sei de uma coisa que eu não uso, que eu não usufruo, que eu não coloco em prática? Para quê? Então, isso seria uma ignorância. E a Bíblia fala esse termo. O meu povo perece porque falta conhecimento, porque é ignorante. E às vezes a gente acha, né, que o termo ignorante, às vezes é aquela palavra, aquela pessoa brutal, né, que dá má resposta, que às vezes trata com desdém. E a ignorância, na verdade, é a falta de conhecimento, é a falta de força para praticar algo que vai gerar benefícios, que vão gerar libertação, que é o que nós estamos buscando para nós e para aqueles a quem o Senhor nos enviar. Porque só um povo liberto, um povo cheio do Espírito Santo vai fazer a diferença aonde o Senhor te enviar. Porque a Bíblia diz
que aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, ali o Senhor nos dá por herança, por possessão. Você acredita que aonde você chega, aonde você coloca a planta dos seus pés, ali é território santo? Quem acredita desse jeito? Eu já vivi isso, igreja. De nós chegarmos em lugares, território inimigo, território contrário à palavra de Deus. E a gente tem que chegar ali declarando que o território agora pertence ao Senhor. Porque nós estamos ali como representantes do reino de Deus. E que estamos equipados, armados, para fazer a diferença. E aí, quando o pastor havia comentado a respeito da ministração dessa noite, eu fiquei pensando nos ardis do adversário desde sempre. O quanto, ele persegue o povo de Deus, para que a verdade não alcance as demais pessoas, para que a verdade nem nos alcance. Porque o propósito do inimigo é que exista uma junção de pessoas cegas, desorientadas, sem poder de ação, sem poder de destruir os seus intentos e desfazer as suas obras. Mas o Senhor nos chamou para a verdadeira luz. E a luz da palavra nessa noite vai cair no nosso coração. E vai mandar luz nos cantos escuros. E tudo aquilo que nos acorrenta, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos paralisa, vai cair por terra. Em nome de Jesus. Porque nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor. E o Senhor está forjando um grande exército para fazer a diferença em Bragança Paulista, onde quer que Ele nos enviar. E nós precisamos crer nisso e levantar essa bandeira. Jesus está à porta e bate. É tempo de apregoar o tempo aceitável do Senhor. E para isso Deus está preparando a igreja. Um povo destemido. Um povo que coloca a cara. E que denuncia o pecado. Eu gostaria que você, por favor, abra sua Bíblia em João 8, 32. E eu vou esperar vocês abrirem, porque aqui é um treino. Você está sendo treinado a usar a sua arma. Qual é a arma do cristão? A palavra. Qual é a arma do cristão? A palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Um exército, um soldado que não maneja bem a palavra, é alvo fácil, vai cair, vai tombar. Porque ou a gente tomba, ou a gente é tombado. E nessa noite nós temos que entender essa verdade. Nós somos chamados para ser cabeça e não cauda. A cauda, ela rasteja, mas a cabeça lidera. E o Senhor nos colocou em lugar de cabeça e não de cauda. E nós precisamos entender o poder e a importância da palavra de Deus. E lá, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz: E então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem quer ser liberto aqui? Nós queremos ser libertos. Nós precisamos ser libertos. E o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para cada um aqui: eu tenho libertação. Eu sou a libertação, porque Jesus é a palavra viva de Deus. E Ele está dizendo, olha, se vocês buscarem a verdade, eu posso vos libertar. Eu posso fazer algo sobrenatural na sua vida, na sua casa. Eu vou quebrar os agrilhões, eu vou quebrar as cadeias, as prisões. Eu abro as portas das prisões e te puxo para fora desse ambiente, dessa cena, desse lugar onde você esteve, dessa criação, dessa crença, desses paradigmas, desses pensamentos, aonde muitas vezes não é nem um adversário, mas nós mesmos queremos estar. Porque nós temos dois adversários. Um, a gente já entende,
que é o ardiloso, o do lado de cá, né? E o outro? Quem é o outro adversário? Aqui, ó. A nossa alma. A sede das emoções. Aonde nós recebemos as informações. E aonde que nós vamos ter que filtrar, computar e saber o que entra e o que sai. Porque o que contamina não é o que você entrou e você mandou para fora. Mas é o que você entrou e segurou e não trouxe crescimento nenhum para a sua vida. Não trouxe mudança nenhuma de vida. Acrescentou o quê? E a gente pensa, mas isso não é nada. Isso é normal. Um comentário, às vezes, de alguém. Uma fofoca. Talvez uma palavra mais grosseira. Você não soube lidar com aquilo. Aí entrou na sua mente. E aí? E entrou. Aí eu não entendo, eu não sabia que eu tenho que conhecer a verdade e a verdade me liberta. Como que é que funciona, Jana? A palavra de Deus, gente, ela não é uma ideia. Não é filosofia. Vamos filosofar aqui. Não. A palavra de Deus não é uma ideia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é o próprio Deus. Você consegue entender isso? Como é sério? Quando você está falando da palavra de Deus, você está falando do próprio Deus. É Ele se manifestando na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua família, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, lá na empresa onde você trabalha. Aonde você vai, a palavra vai com você, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, porque quando você abriu o seu coração para Jesus, Ele passou a morar dentro de você através do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revela aquilo que está por detrás das letras, porque o Espírito Santo, Ele deseja que nós entendamos que há um Deus dentro de nós, poderoso para fazer infinitamente mais. Nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Se está na palavra, vai acontecer com certeza. E é por isso que nós precisamos amar, diga bem forte, amar a Bíblia. Deixe de comer o pão de cada dia, deixe de tomar os 500 litros de café que você toma, deixe de almoçar, deixe de jantar, deixe de dormir, só não deixe de buscar a Deus na sua palavra, porque muitas vezes, infelizmente, nós fazemos o contrário. Nós fazemos tudo, mas deixamos a palavra. E aí nós queremos nos agigantar diante desse mundo, cheio de propostas, de desígnios, este mundo cheio de atrativos, de engano, de mentira, que vai nos levando para o buraco e às vezes nós não percebemos, porque agora existe o nada a ver, tudo eu posso. Tudo me é lícito, será? E a gente vai de peito aberto, vamos lá. E vai para o mundo. E é casamento acabando. E é traição, e é mentira, e é briga, e é vício, e é discórdia. É ataque maligno de todos os lados. É ataque na mente. Quem aqui nunca foi atacado na sua mente? Com pensamentos intrusivos? Que não são reais, que não são verdadeiros. E aceita. Pastor não gosta de você. Da onde você tirou isso? Quem falou isso? O pastor falou para você que não gosta de você? Ele não falou, mas eu acho que não gosta mesmo, porque a Jana é muita amiga dele, anda com ele, ela sabe da vida dele. E também, né, na semana passada, ele passou por mim e pela irmã... Como é seu nome, querido? Como é seu nome? Miriam. Passou pela irmã Miriam, a irmã Miriam ele abraçou.
Mas ele nem olhou na cara. Então, provavelmente, ele não gosta de mim. De 0 a 10, quanto isso pode ser verdade? De 0 a 10, gente. Agora está todo mundo aqui com o espírito de revelação, espírito de adivinho, para pensar o que o pastor pensa e para sentir o que ele sente. Eu estou usando a vida do pastor, mas pode ser seu amigo lá na empresa, pode ser sua esposa. Quantos casamentos acabam porque o inimigo fica todo dia? A fulana não gosta de você. A ciclana não te ama. Seu marido não te ama porque hoje ele levantou, nem olhou para você e foi trabalhar e não te deu a beijoquinha de todo santo dia. Me cansa. A sua mulher não te ama porque não ferveu leite. Não te ama porque não fez a comida preferida. Não te ama porque não pensa. Gente, isso é maligno. Isso é infantil. A igreja do Senhor Jesus tem que subir de nível. Nível intelectual. Nível espiritual de conhecimento. Nós temos que parar de dar atenção às coisas deste mundo e começar a dar atenção às coisas de Deus. Nós somos chamados para uma grande guerra. Nós somos chamados para fazer a diferença. E você fica vindo aqui querendo receber ao passo que já é para você entregar. O que você tem entregado a Deus? O que você tem feito de verdade pelo Senhor? Vivendo uma vida medíocre. Como diria a nossa manicure medíocres. Pelo amor de Deus. Porque tem preguiça de ler a Bíblia. Porque não gosta de ler a Bíblia. A pessoa está com a vida no buraco. E não tem problema. A Bíblia diz que nós devemos orar sim uns pelos outros. E está tudo bem. Só o que adianta eu viver na fé da irmã Jussara. Ju, eu briguei hoje com meu marido. Você consegue orar para mim? Ai, Ju, pelo amor de Deus, ora para mim, porque... Jana, vamos orar juntas. Mas eu estou sem fé, que eu não estou conseguindo. Você leu a Bíblia hoje? Hoje não deu, porque eu tive que fazer caminhada com a Luana, depois eu fui fazer a sobrancelha com a fulana, aí eu fui comer bolo com a fulana, aí eu fui levar meu filho na natação, aí também eu tive que sair com o meu cachorro, e aí o Evandro, tadinho, tá sozinho lá, eu estou orando pela Jana, e eu lembrei, mas aí eu esqueci também. Aí o dia, meu cunhado, ele falou que era para mim na casa dele. Eu fiz tudo, menos o que realmente precisava fazer. O que me acrescentou ir caminhar com a irmã? Tudo bem, gente, eu não sou contra a caminhada, amém? Mais ou menos. Enfim, mas assim, tá tudo bem. Ótimo, faça seu exercício. Leve o seu cachorro passear quantas vezes você quiser. Vai conversar com seu cunhado também. Só que, entenda, você precisa inserir Deus na sua vida, assim como você tem acrescentado as demais coisas. Entende? Eu vejo uma multidão de pessoas. Hoje em dia, quando nasce uma criança, a mãe já faz uma agenda para ela. Sai do ventre, ela já vai para o balé, para a natação, para o judô, vai esquiar, vai aprender a jogar carta. Brincadeira. Vai, entendeu? E aí? E onde fica Deus na vida dessa criança, na vida dessa família? Cadê o culto doméstico? Para criar um guerreirinho e não um frouxo. Nós somos servos de Deus. O povo de Deus é um povo valente. É um povo que levanta a cabeça e vai para cima. Gente, quem me conhece sabe. Se eu entro numa guerra é para ganhar. A pessoa vem, eu já fico, para de chorar. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Já chorou que tinha que chorar? Agora vamos fazer batalha. Só que para fazer batalha, você tem que saber usar a tua arma. Tá entendendo? E aí você nunca pega a Bíblia para nada. Porque está sempre ocupado com todo o resto. E como que a verdade vai te libertar? Aí eu fico na fé da irmã. Gastando a fé da irmã. Porque vocês sabiam que fé gasta-se? Já pensaram nisso? Que existem níveis de fé? A quem falou? A Bíblia. Fé de Tomé, 0.
Fé de Tomé? 0. Pedro, diz a Bíblia, pouca fé. E o centurião? Muita fé. Pedro andava com Jesus tete a tete. O cabeçonita. Ai, Jesus, eu vou andar nas águas também. Eu quero ter essa experiência, o emocional, né? Aquele crente que só anda, mas realmente o que tem que fazer não faz. Eu quero andar com Jesus, também vou andar. Um balancinho da água a mais. Ai, eu estou afundando. Jesus estava com Jesus ali, cara a cara. Jesus está no teu barco, Jesus está na tua onda, Jesus está com você e você está lá. Ai, meu Deus, eu não sei porquê, eu estou tão emotiva. Irmãs, eu também choro, mas eu choro de raiva. Eu fico, Satanás, você está de brincadeira comigo, não é possível. Você vai ter que cair por terra, em nome de Jesus. Você não vai permanecer. Quem convive comigo sabe, não é, Alessandra? Minha irmã ali. O povo liga para mim, o que está acontecendo? É assim, assim, assado. Vamos fazer uma avaliação com a sua vida. Está buscando a Deus? Bem, não. Jejuou essa semana? Bem, não. Está com louvor dentro de casa? Bem, não, então, filho, você vai perder. Alvo fácil. Você está zoado, você vai perder e já era. A conclusão é essa. O que eu faço, Jana? Vai te humilhar diante do Senhor e pedir perdão, porque você acha que pode servir a Deus do seu jeito e não é do seu jeito, é do jeito dele. E do jeito dele é preço. Tem que renunciar, caminhadinha. Se não dá para fazer a caminhada, lembra? Não dá para comer o pão? Não vou comer o pão, eu vou orar. Não dá para almoçar? Vou sacrificar minha hora do almoço? Vou orar. Ai, Deus não quer isso. Você já perguntou para ele? Ai, casa não aguenta o tipinho com quem casou, a tipinha. Não consegue lidar nem consigo mesmo, emoções, sentimentos. Não se conhece. Não sabe quem é em Deus. Se coloca sempre no lugar de vítima. Confusão na alma, na mente. Hora que é uma coisa, hora que é outra. Sendo que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Aí, ó, conheça a verdade, ela vai te libertar. Não é assim? Sim ou não, gente? Eu tô muito brava, que a recomendação é que eu fique boazinha com vocês hoje. É verdade? Foi a recomendação. Gente, muitas pessoas, elas estão presas em vícios, pecados, opressões espirituais, pensamentos negativos, mas a palavra, ela é a chave para realmente mudar toda a nossa história. E o Senhor, Ele quer virar essa chave hoje, em nossas vidas. Por quê? Porque depois nós vamos fazer o mesmo na vida de outras pessoas. A gente aprender a se autoavaliar. Quando a gente vai ceiar, não é isso que a palavra de Deus fala no dia da ceia? Examina-se, pois, o homem a si. Então, assim, só a Luana sabe dela mesma. Só a Flavinha sabe dela mesma. Só a irmã Nair sabe do íntimo dela mesma. Eu posso saber um pouco superficialmente. Você pode saber de mim superficialmente. Mas, na real, quem sabe de nós mesmos somos nós e Deus. Então, nós precisamos estar diariamente analisando o nosso coração e pedindo para que Ele mande luz aos cantos escuros. Aqueles lugares que querem nos manter aprisionados, cegos, ignorantes, aquilo que o Senhor tem como promessa para a nossa vida. Porque a promessa de Deus, ela é boa, ela é agradável. Ela causa impacto na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Então, nós precisamos entender, né, que é muito sério. Você, como um cristão, amar a Bíblia. Eu quero que, nessa noite, todos nós sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus. E ter uma revelação profunda da importância de amar a palavra de Deus. E que não venha ficar só nas
palavras que saem da minha boca, mas que o Espírito Santo ache lugar no seu coração e na sua mente e na minha também. Para que nós saiamos daqui desejosos de conhecer mais o Senhor através da Bíblia, a ponto de você chegar hoje à noite e dizer, eu vou ler a Bíblia. Antes de eu dormir, eu quero estar com o meu Senhor. Porque quando eu estou com a palavra, eu estou com o meu Senhor. E quanto mais eu conheço do Senhor, quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor, mais eu vou crescendo em autoridade, mais eu vou crescendo em discernimento e em poder, porque a palavra de Deus, ela é o poder que quebra o jugo, que esmiuça a penha. Não existe coração rígido, não existe malignidade que possa suportar o poder da palavra. Mas a Bíblia diz que nós temos que manejar bem a palavra. Nós temos que saber lidar com a nossa arma. Por que que o exército ele é treinado? Para que ele aprenda, para que ele saiba a manusear as armas, as estratégias de guerra, as estratégias de defesa e de ataque. E o que você, como crente, como um soldado do corpo de Cristo, entende de arma de defesa e de ataque? Como que você se defende e defende a sua família? E como você ataca o inferno se você nem ao menos se aproxima da arma que é a palavra de Deus? A igreja está municiada, mas não sabe usar o poder da munição. E ao passo que nós teríamos que avançar em ganhar almas, em saquear o inferno, em pisar na cabeça do adversário, nós estamos sendo pisados, nós estamos sendo ameaçados, nós estamos sendo perseguidos. A igreja está sendo perseguida por uma frieza, por um descontentamento, por um humanismo. As pessoas estão cansadas, as pessoas não têm força para vir ao culto, para cultuar, porque as pessoas estão sempre ocupadas de muitas coisas, mas não estão se preocupando das coisas espirituais. E isso é errado, é pecado, porque é uma intenção maligna de destruir a igreja. A pessoa tem preguiça de ler a Bíblia. A pessoa não vê graça em cultuar. A pessoa não vê graça em se reunir para buscar o Senhor. Em uma vigília, quantos cultos de busca do Espírito Santo você participou esse ano? Ah, na minha igreja não tem, faça na sua casa. Convide alguns irmãos, seja a igreja. Seja a igreja. A gente se reúne para comer o bolo, a gente se reúne para falar do outro, a gente se reúne para almoçar, para jantar, para qualquer coisa. Por que que nós não podemos nos reunir para buscar o Espírito Santo, para buscar o derramar, o discernimento de Deus? E a igreja precisa lutar. O Senhor conta conosco. O Senhor conta com a igreja. E nós precisamos responder ao chamado. Porque uma vez que somos libertos, nós estamos preparados para libertar. Esse é o chamado. Esse é o evangelho genuíno. É estar preocupado verdadeiramente, é se ocupar, preocupar. É se ocupar com antecipação das coisas espirituais. Porque nós somos espírito, temos uma alma e moramos no corpo. Nós precisamos entender que é importante alimentar o nosso espírito de palavra, para quando vier a adversidade, para quando vier o dia mau, nós consigamos o quê? Combater o bom combate. Ir para frente entendendo o que está fazendo. Eu sei quais são as estratégias que Deus está dando. Tem tempo para parar, tem tempo para prosseguir, tem tempo para calar, tem tempo para falar. Tem tempo, sabedoria, discernimento. Ah, mas eu não sou inteligente, Jana. Eu não sou sábia. Pois é, a Bíblia fala que se você tem falta de sabedoria,
Se você deseja ter mais sabedoria, é só pedir para Ele. E olha que é legal, Ele não vai cobrar nada. A única coisa que Ele nos pede é que nós o busquemos, que nós o conhecemos. Deus é tão amor, né, gente? Ele é o próprio amor. Olha a paciência que Ele tem conosco. Né? É de nos incentivar hoje. Ele está dizendo, me busquem, busquem a mim. Eu tenho o sobrenatural para oferecer para vocês. Eu tenho algo novo preparado para cada um aqui. Eu tenho as armas, eu tenho as estratégias. Para que nós possamos mudar de vida também. A começar em nós. Diga isso, a começar em mim. Sabe? As coisas de Deus, gente, elas são santas. As coisas de Deus são finas. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. É da maneira de Deus. Começa a abençoar o seu lar. Isso traz libertação. Ai, é que eu fico indignado com aquela criança. Eu fico indignado com aquela mulher, com aquele marido. Eu fico indignado, irmão. O seu papel não é de indignação, não. Sai desse lugar. O seu papel, irmã, irmão, é de intercessor, é de intercessora. Por quê? Porque às vezes a gente quer medir o outro pela nossa régua. E a nossa régua agora não é o que recebemos enquanto indivíduos. A nossa régua agora está aqui, ó, é a palavra de Deus. Então sai desse lugar. Mas é porque o outro está errado. O outro está errado para você, minha querida. O outro está errado para você, meu querido. O que é peso para nós, espiritualmente falando, é aqui, ó. Você vai para a Bíblia. Você vai para a vontade soberana de Deus. E aí vamos ver o que Deus está falando. E aí a gente vai orar. E a gente vai buscar para que o Senhor faça. Porque tem coisa que não é a gente que vai fazer. Tem coisa que a gente vai orar, a gente vai clamar, clamar, clamar. Fica a dica. E a coisa vai acontecer. Entende? Mas eu vou clamar, se eu nem sei por que eu vou clamar. Mas, Luana, eu estou sem dinheiro. Como é que ora então, quando falta dinheiro? Se vocês, quiser saber de dinheiro, fica a dica. Irmãos, fica a dica. Então, assim, o que eu faço? Eu estou sem dinheiro. Primeira coisa que eu pergunto para um crente que está sem dinheiro. Você é dizimista? Você é ofertante? Não. Eu não tenho essa prática. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, mas Ana, eu até gostaria de contribuir, eu até gostaria, né, de ajudar. Primeiro, Deus não precisa da sua ajuda, Ele precisa da sua fidelidade. Aliás, Ele nem precisa, Ele quer ver a sua fidelidade. Porque eu não posso dizer que eu amo sem dispensar cuidado. O dízimo e a oferta nada mais é do que um cuidado para com o reino de Deus aqui na terra. É simples assim, é uma adoração ao Senhor. Então eu digo com a minha boca, mas o meu coração está longe dele. Está longe da prática. Aí a pessoa está sem dinheiro. Mas para que você quer dinheiro? Porque tudo que o Senhor nos dá é para a honra e glória do nome dele. Aí eu vou pedir para ele te dar dinheiro para quê? Para você gastar com o seu bel prazer. Quantas vezes eu orei para que a pessoa tivesse o tal do carro, a mansão, as roupas e tudo mais, e não durou um mês, a pessoa sumiu da igreja. Então você é contra que as pessoas prosperem? Não. Eu sou super a favor. Aliás, eu estou até fazendo uma campanha esse mês. Que todos aqueles que são dizimistas e ofertantes fiéis recebam, assim, a porção dobrada. Não foi ministrado no domingo a multiplicação dos pães e dos peixes? Não sobejou 12 cestos? Não foi isso? Então é isso. Eu não quero ficar só com aquilo. Deus tem mais para a minha vida. Mas Deus tem mais para aquele que dá. Para aquele que entende. Ah, mas eu não tenho de onde tirar. Então peça ao dono da sementeira.
Porque ele dá semente ao que semeia. Se você não está tendo semente, é porque você não semeia. Falei. Ai, meu Deus, vou ficar boazinha, peraí. Beber água. Vocês estão entendendo como a coisa funciona? Gente, é simples assim. Eu quero semente, mas você quer semente para quê? Para semear? Para comer a semente? O que você quer fazer? Porque a palavra de Deus, ela é simples. É pá, pum. Não tem que florear nada. Amém? A palavra liberta do pecado. Salmo 119, 11. Coloque para nós. Quem tiver com a Bíblia e quiser abrir. Ah, mas eu não deixo de pecar, eu não consigo deixar de pecar. Ai, porque eu falo palavrão. Ai, porque eu roubo, porque eu minto. Ai, porque eu desejo mal para o outro. Ai, porque eu sou um pecador, eu sou cheio de pecado. Ai, eu cometo cada coisa, Jana, que se eu for falar aqui, meu Deus do céu. Aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra para começar a conversa, não é? Mas nós somos chamados para viver uma nova vida. Nós somos chamados para sermos purificados e não pecarmos mais. Mas como que a gente não vai pecar, Jana? Ah, pelo amor. Ah, todo mundo peca, todo dia peca. Só de já respirar, abrir o olho, peca. Então vamos rasgar a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo assim, ó, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra. Então existe uma forma, né, Evandro, de não pecar, de evitar pecar. Sim ou não? Sim ou não? Então por que a gente fica falando? Mas eu sou um pecador. Eu só peco. Vocês entendem, né? Eu sou humano, entendeu, Luana? Aí eu peco. Então tá, você é humano e vai vivendo pecado, então vai para o inferno. É verdade, gente. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se nós não estamos com Deus, nós estamos do lado de cá. E aí? Aí você fica declarando que é um pecador, ao passo que você precisa conhecer a verdade que liberta. Você quer ser liberto do pecado, da mentira, você quer ser liberto do vício, você quer ser liberto da prostituição, da fornicação, você quer ser liberto da falta de perdão, você quer ser liberto de comer demais, de beber demais, você quer ser liberto de usar droga, você quer ser liberto de ter inveja, de apontar o dedo, de ser uma pessoa orgulhosa. Aí o caminho é esse, ó. Guarde a palavra no teu coração, para não pecar contra o Senhor. Salmista Davi, dizendo isso, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então hoje o Senhor está nos equipando. Diga aleluia! Então Deus está o quê? Nos equipando para que a gente pare de ficar declarando que é um pecador. Se você realmente quer deixar de pecar, quer se tornar uma nova criatura e andar à luz da palavra, você vai começar a dizer, Senhor, eu guardo a tua palavra, eu estudo a tua palavra, eu leio a tua palavra, de dia e de noite a tua palavra está diante de mim, na minha boca e no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus me liberta de todo pecado, a palavra de Deus me defende do pecado. Eu vou pecar, eu vou falar um palavrão, aí eu lembro. Não saia da tua boca palavra torpe. Nossa, eu não posso falar esse palavrão. Eu queria falar, mas eu não posso falar, Miriam. Porque a palavra de Deus falou que não pode. Aí eu não peco. Ai, que raiva! Eu tô com uma raiva da Cíntia hoje. Que ela cantou muito bonito. Ai, não posso ter raiva dela. Porque a palavra diz que eu devo amar o meu semelhante como eu amo a mim mesma. Ah, então, tá bom, não vou ter raiva dela. Porque a palavra está dizendo, então eu não vou pecar. Deixa seguir. Gente, aí todo mundo tem que ver como eu falo. Ai, meu Deus, quando eu falo é maravilhoso, tudo ótimo. E não sei o quê. Opa, do orgulho precede a queda, a palavra está dizendo. Menos, queridinha, põe no seu lugar. Não é nada de você, é tudo por ele. Então você não pode ter orgulho. Ai, eu não posso nem falar. Ai, o que vocês acham de mim? Eu sou boa, né, gente? Fala a verdade. Não pode falar isso, Janaína. Fica na sua. Você não é nada e Deus é tudo. É a palavra.
Eu estou só falando a palavra. Porque a palavra, ela nos inibe, a palavra nos protege para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Só que se nós não pegarmos a bendita da palavra e não começarmos a ler a Bíblia, nós não vamos ter defesa no dia mau. Nós não vamos ter defesa no dia que o inimigo vier para nos dar rasteira e nos fazer pecar e nos separar de Deus. Ou você não entendeu que o nosso adversário veio para matar, roubar e destruir? Ele é esperto, ele fala, a Isadora nem lê Bíblia. O mínimo que ela faz é cantar essas musiquinhas no altar. Aí ela só sabe um pouquinho da palavra, porque ela tem que ensaiar nessas músicas para malemar. Tem um pouquinho da palavra na música. Essa aí tá fácil para mim. Já vou mandar logo, entendeu? Na cabeça. Aí ela casou agora, vai ser no casamento. Vai ser tiro e queda. Isso aí vai rodar. Ela não lê Bíblia, não jejua, não sabe nada de Deus. Vem para o culto, fica no celular. Vai para a célula, nem vai para a célula, porque não é importante. É chato ir para a célula, desgasta, estou cansado, quero dormir. Não vai buscar Deus, não paga preço. Aí ele olha para a cara dele, vai lá, entra na casa dela, faz o mexido, do nada, acabou de casar, 5 meses, daqui a pouco, separação. Está quebrado em nome de Jesus. Da vida dela tá, porque ela é uma praticante da palavra. Mas quem não pratica, infelizmente, é o que acontece. E não adianta o jargão, quebrado em nome de Jesus. O que quebra é a palavra. O que quebra é a prática da palavra. Aí o que eu vejo de gente na igreja, que é até engraçado. Gente, é verdade. Vai. Quem de nós nunca, né? Que atira a primeira pedra. É assim, tá vivendo a vida daquele jeitão. Vai para todo lugar, lembra do cachorro para a rua, né? E vão comer na casa da amiga, vão visitar, vão fazer isso, não busca Deus. Quando acontece o dia mal, você quer ver neguinho na igreja, você quer ver como que a vida da pessoa tá, que ela começa a vir para a igreja. Se tem oração na segunda, ela vem. Se tem até ensaio do louvor, ela vem. Se tem um ensaio do coral, ela vem. Vai ter ensaio para a peça de Natal, ela vem. Se tem culto na sexta, ela vem. Se tem culto no... e onde que a dona Cida mora? Que eu quero ir lá na casa da dona Cida. O sapato apertou, você quer ver como é que está a vida da pessoa, ela começa a frequentar tudo o que tem na igreja, porque é a hora que o sapato apertou. Ela não se encheu da palavra, ela tem a arma, mas não sabe usar. Não tem estratégia de guerra, não sabe se defender e nem atacar, e fica desesperada, porque está vendo que o barco está afundando. O barco está afundando. Então, nós precisamos entender a importância que existe. No começo da nossa igreja, existia um livreto, que chamava-se PDC. Lembra, Rose? É uma bênção, né? Eu tenho até hoje também. O PDC, para quem ainda não conhece, é um livreto, preparação diária de um cristão. É um devocional. Hoje tem vários tipos de devocionais. Mas eu vou te explicar o porquê importa, porquê é importante, porquê funciona. Porque no PDC, o pastor Jorge Tadeu, ele sempre ensinou, é um pastor lá de Portugal, um mentor do nosso pastor, que ele ensina a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que fé vem por ouvir e ouvirá. Como você vai se municiar? Como que você vai se preparar para se aproximar de Deus e para ser um representante do reino de Deus e para esmagar a cabeça do adversário? Através da palavra. Aí o que acontece? Ele ensinou que se você está precisando, é o que eu ia falar da Luana, se você está precisando de fé para finanças, o que você tem que fazer? Atrás de versículos de finanças. Porque você vai ser instruído naquela área. Se o problema é conjugal, você vai procurar a palavra que vai te orientar naquela área. Se o problema é falta de perdão, você vai ser cheio da palavra naquela área, até você ser liberto, porque quem liberta é a palavra. Através do quê? Da sua fé, através do seu conhecimento. Como eu vou dizer que eu tenho fé em algo se eu nem sei quem a pessoa é? Eu nem sei o que ela faz, o que ela fala.
Você vai pôr fé na pessoa que você não conhece? Alguém aqui tem essa prática de confiar em alguém que você nem sabe quem é? Eu falo meio que por cima e você não, já estou com a minha confiança 100% nessa pessoa. Tem alguém aqui que faz isso? Pensou, né, Toninho? Não tem lógica. Mas só que a gente fala que acredita em Deus, mas você acredita o quê? Você conhece Deus para acreditar nele? Ah, já não é cultural. Desde que a gente nasce, a mãe da gente fala que tem que acreditar nesse Deus e eu acho que ele é bom e é isso. E aí eu acredito, porque não pode falar contra esse Deus. Tá, mas o que você conhece desse Deus para você acreditar nele? O que você vive com ele, dele, para você acreditar nele? Então, vamos pensar. Vamos pedir para o Espírito Santo trazer revelação do que nós estamos conversando nessa noite. Porque isso aqui precisa ser colocado em prática. Nós precisamos praticar o poder da palavra. Amém? Então, assim, eu quero ser liberto do pecado. O pecado é uma prisão invisível. Jesus venceu o inimigo usando a palavra. Lá no deserto, como Jesus venceu o diabo? Mateus 4, do 1 a 11, como que Jesus venceu? Ele, sendo Deus, Filho de Deus, ele estava aqui como homem. Ai, Satanás, eu não quero conversar com você porque eu sou o Filho de Deus. Jesus falou isso para o diabo? Então, Satanás, você sabe quem eu sou, né? Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Por que você está conversando comigo? Ele não fez isso. Ele simplesmente foi rebatendo com a palavra. Ele estava em jejum. Satanás foi lá e falou para ele: por que você não é poderoso? Você não é o cara? Transforma essas pedras em pão. O que ele falou para o inimigo? O que ele falou? Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do meu, nem só de pão viverá cada um de nós aqui, mas da palavra que sai da boca de Deus como Pai. Esse é o sustento verdadeiro que nós precisamos, a palavra de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Se só nele há a palavra de vida eterna. Só no Senhor há vida eterna. Amém? Então, o próprio Jesus nos deu exemplos de como usar a palavra. Ai, Jesus, você não sabe voar? Se joga, com certeza, né? O seu pai vai mandar anjos e vão te salvar. O que Jesus falou para Satanás? O que ele falou, gente? Ele foi com a palavra. E nós, se fosse a gente? Lembra que o pastor conta, não sei se vocês estavam aqui um dia que o pastor contou a respeito de uma expulsão de demônio, que o inimigo, ele estava ali numa luta, né, a gente chama guerra de solo, e o demônio, para distrair uma das pessoas que estavam auxiliando ali na hora, o pastor lá, né, quebrando as sentenças, e sai demônio e tudo mais. Aí o demônio olhou para a cara da pessoa e falou assim, cadela, uma coisa assim. E ela falou assim, cadela é sua avó? Fala sério. É para rir mesmo. Ou eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Até nessa hora. O conhecimento da palavra. Aí o pastor teve que olhar. Imagina como desconcentrou na hora. Aí imagina o pastor tendo que olhar para a cara da pessoa naquela hora e falar, querida, demônio não tem vó. A gente já enfrentou casos dentro da igreja, gente. Isso estava presente. Na hora da libertação, o obreiro, às vezes tem prática, né, de masturbação, pornografia. Isso é pecado, gente. Isso é para o homem, é para a mulher, é para qualquer um. Porque a palavra é para todos. E dentro da igreja, às vezes, nós estamos ainda, o quê? Presos, acorrentados, na prática do que o mundo oferece. Sendo que Deus tem muito mais que isso para oferecer. Coisas maiores do que isso. Você só está alimentando a sua alma
e se afastando do propósito maior de Deus, que é um prazer em Deus e não na nossa carne. Mas, enfim, esse irmão ainda não tinha essa revelação e tinha essa prática. Só que ao invés dele pedir perdão, ou enfim, fica na sua, né? O que ele fez? Foi expulsar. Deixa a mente de vocês pensar o que aconteceu, né? Porque imagina ele gritando no meio da igreja isso. Aí, mais uma vez, o pastor tem que pegar, falar com o irmão, vai lá, peça perdão, se conserta e vem aqui exercer autoridade, porque o diabo nunca pode, né, se colocar como o grandão na casa do Senhor. Mas é isso que a igreja tem se sujeitado. A igreja tem trocado o melhor pelo bom. Tá bom para mim. Tá bom. A gente faz um teatro que chama o Bud. O Bud é um cachorro no teatro é um cachorro de raça, um cachorro de dondoca, bem cuidado. Sabe aquele cachorrinho que você cuida com todo amor, aquele gatinho lá dentro da sua casa, que não sai para a rua sozinho, que come só a melhor ração, sabe assim? E tem os cachorros vira-latas. O Bud, ele queria vivenciar um pouco de liberdade. Ele tinha tudo o que ele precisava enquanto um cachorro de madame, mas não, ele queria ir para a rua. Ele queria saber como é a tal da liberdade. Às vezes a gente está como Bud dentro da igreja. Deus está dando tudo. Deus está dando a provisão. Deus está dando a alegria verdadeira. Deus está sustentando o seu casamento. Deus está sustentando a sua família. E você está querendo provar do mundo. Aí o Bud foi para o mundo. Foi se misturar com os cachorros vira-lata. A minha irmã tem uma cachorrinha. Ela é... meu Deus. E ela escapou esses dias. Foi para a rua. A gente achou que tinha perdido ela. Os cachorros da rua vieram para cima, queria pegar ela. E alguém ajudou, salvou. E trouxe ela para casa, em segurança. Quem é que vai nos trazer para casa em segurança, gente? Porque os cachorros da rua, os vira-lata, que não enxerga valor em nada, que come do resto, eles não querem saber do seu pedigree. Eles não querem saber se você tem sangue azul ou não. Eles querem acabar com você. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar todo o seu brilho, roubar toda a sua luz. E tudo que Deus te deu de especial, ele quer roubar. Porque ele tem raiva de você. Porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, ele não quer que você se aproxime de Deus. Ele não quer que você saiba quem Deus é. Ele não quer que você tenha uma experiência com o Senhor. Porque ele sabe que se você assim fizer, você vai ser luz. E vai ser instrumento de Deus poderosíssimo na terra. A vontade de Deus é essa. Mas às vezes a gente está como Bud. A gente está trocando o melhor pelo bom. O bom tá bom. Mas Deus tem o melhor. Deus sempre tem o melhor. Amém? A palavra, ela nos liberta da opressão espiritual. Em Hebreus 4:12, rapidinho. Que horas são, Odião? Tá. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então, muitas vezes, nós estamos ali oprimidos na nossa alma. O adversário, ele trabalha com mentiras, com enganos, com crenças que não são reais, para nós que somos filhos de Deus. E é por isso que você precisa passar pelo crivo de Deus, pelo conhecimento de Deus e saber quem você é em Deus em primeiro lugar. Se eu chegar agora e dizer para qualquer um, quem é você? Me fala aí, quem é você? Na lista do eu sou, quem você é? Sei.
para mim quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou filha de Deus, nascida do Senhor, nova criatura. Ninguém pode roubar minha identidade. Eu fui adotada em qualidade de filha. Eu nasci para reinar, eu sou cabeça e não sou cauda. E com o Senhor, eu salto muralhas. Eu persigo os meus inimigos, os alcanço e quero a cabeça deles. Por um caminho ele vem contra mim, mas por 7 ele tem que fugir de mim. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu não tenho orgulho em mim. Mas do Senhor, nossa, uau, Ele é tudo para mim. Porque tudo é para Ele e por Ele. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, mas tudo que eu vou fazer, principalmente na minha profissão, quem anda comigo sabe. Se eu tenho um desafio, eu já acordo, Senhor, Tu és por mim, nada e ninguém será contra mim. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não caio. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte. Obrigado porque o Senhor me adotou em qualidade de filha. Obrigado porque o mundo quer falar algo, mas eu fico com o que o Senhor quer dizer. Gente, vou falar uma coisa engraçada. Hoje, o Rodrigo é um nosso funcionário. E ele me disse que faz parte de um grupo onde tudo é metade do preço. Depois converse com eles e veja se isso é verdade. Aí diz ele que era para me comprar um Rolon lá, um desodorante, que estava muito bom o preço, não sei o que. Eu falei, Rodrigo, vai lá e compre então e depois eu te faço o Pix. Aí eu fiz o Pix. E aí eu sou muito boa para mexer em rede social, em WhatsApp. Gente, vocês não sabem como eu sou boa nisso. Só que não. E aí, eu peguei e fui mandar o comprovante para o Rodrigo e coloquei no status. Eu faço essas coisas, entendeu? E tá tudo bem. Aí todo mundo, Jana, o que é isso? Por que você está colocando, você quer provar para alguém que você não está devendo e não sei o quê? Por que você colocou no status que você está pagando o Rodrigo? Ué, que eu quis, deixa aí. O que tem? Mas o povo ficou tão desesperado com a história que eu coloquei. Não, mentira, Jana, por quê? Por quê? Deixa o povo saber que eu estou pagando 25 conto para o Rodrigo. Qual o problema? O povo não gosta de saber da vida dos outros. A gente entra em rede social para saber da vida dos outros. Então, hoje eu paguei 25 conto para o Rodrigo. Mas, Jana, o que isso tem a ver com a pregação? Tem a ver que eu sei quem eu sou, o que eu faço. E está tudo bem. Se você não quer saber, se você não quer que as pessoas não saibam quem que você paga, que você deixa de pagar, está tudo bem também, eu nem quero saber. Está ótimo. Sabe? Parecia que eu tinha cometido o maior desatino da vida, pagar 25 conto para o Rodrigo. Se fosse 2 milhões, todo mundo ia ficar, né? Ó, Jana está podendo, hein? Entendeu? Então, a gente está tão preocupado com o que o outro está falando. A gente está tão preocupado. Se você estivesse preocupado de verdade, se nós estivéssemos preocupados de verdade, nós deixaríamos de pecar, andaríamos na luz, dando testemunho de Cristo. Amém? Sim ou não? Ué? Então, assim, é verdade, as pessoas elas estão preocupadas com a vida do outro. E aí a gente pode brincar de vida hoje. Cada um cuidando da sua, olha que legal. Hã? E eu digo mais, vamos começar a brincar de vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu nível de fé? Ah, Jana, eu tenho muita fé, Toninha, eu sou uma mulher de fé. É mesmo? Quanto tempo você se expõe por dia à palavra de Deus? Me fala. Diga com quem andas que eu direi quem tu és. Quanto tempo você se expõe à luz da palavra? Quanto tempo você se expõe à rede social? Quanto tempo você fica no Instagram? Quanto tempo você fica no Facebook, os mais antigos? Quanto tempo? E o YouTube? Vendo aqueles vidinhos. Agora tem também aquele outro TikTok. Kawaii, que eu nem sei. Não sei nem falar, Kawaii. Não pode ver Kawaii, irmãos. A irmã está profetizando aqui. Você não vê? Então não vê, tá bom. Não é de Deus.
E você que vê kawaii, desinstala, irmã. Desinstala. Ah. Quem tem kawaii, então, tem que desinstalar para não ser tentado. Tá? Gente, vocês estão entendendo? Ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. O inimigo, ele trabalha com o quê? Mentiras e enganos. Mas quem alimenta isso? Agora é sério, gente. A gente não sabe quem é, porque a gente tem que seguir agora os padrões desse mundo. Se a pessoa está usando marrom lá na internet, lá sei lá onde, todo mundo tem que usar marrom. Se a mulher está careca, agora é moda, aqueles cílios enormes, né, que o povo está colocando, que não, é uma coisa super estranha, que vem até aqui, todo mundo tem que pôr. Ah, não, é sobrancelha, né, que até penteia, que eu já cheguei a ver isso. Gente, pelo amor de Deus. E está tudo bem, se você se sente bem, está tudo bem, mas só que tem coisa que não dá. A gente está preocupado, presta atenção, gente, com as coisas externas. E o interno? Como é que está? Como é que está seu coração? Como é que está sua alma? Como é que está a pressão aí dentro da sua cabeça? Pensamento a 1000. O índice de ansiedade. Povo indo para o hospital, tomando ansiolítico. Psiquiatra. Como está sua mente? Como está sua alma? Você tem permitido que o Senhor possa ir lá no profundo, analisar como é que as coisas estão? Hã? Como você está diante do Senhor? A Bíblia diz o quê? Examina-se, pois o homem é si mesmo. Não sou eu, gente, eu estou aqui, eu estou com vocês, a gente está no mesmo barco. Isso é para mim, é para nós. Nós todos precisamos hoje fazer uma autoanálise. Nós estamos servindo ao Senhor como Ele quer, ou nós estamos abrindo a nossa mente, nós estamos abrindo o nosso coração para toda sorte de mentira, de engano, né? A palavra, ela corta, ela quebra as prisões que não nos impede de avançar. Como o mundo interior afeta o seu exterior? E como o exterior afeta o interior? Hoje, qualquer coisa nos afeta. O mundo, o imediatismo. Eu mando uma mensagem. Se eu mandar uma mensagem para a pastora, ela não respondeu. Ai, mas por que será que ela não respondeu? Será que ela está com raiva de mim? Mas ela não veio domingo na igreja? Será que ela vai continuar na igreja? Será que ela vai sair da igreja? Meu Deus, igreja. Uma coisa que vocês sabem que eu sempre falo, né? Eu nunca vi o telefone móvel ser tão imóvel quanto agora. Porque hoje a gente não pode ligar no telefone móvel. A gente tem que mandar mensagem e ver se a pessoa pode nos atender no telefone que é móvel, que foi feito para mim achar você onde você estiver. Sim ou não? Não era essa a intenção do celular? Agora não, você tem que ligar. Não, você manda uma mensagem. Você pode me atender? Aí, a pessoa nunca vai dizer para você, não, eu não posso te atender, eu não quero te atender. Ela não responde, ela simplesmente visualiza, aumenta a sua ansiedade, pragueja na sua vida e pronto. E você fica lá alimentando um monte de coisa. Eu já não tenho esse problema, porque eu sou assim, eu ligo, você quer atender, atende. Porque é telefone, é para falar. Entendeu? Por quê? Se eu estou te ligando é porque é uma coisa séria. Eu preciso falar com você. Não dá para esperar a sua boa vontade de falar comigo. Entendeu? Às vezes eu estou querendo te semear R$500. Duvido agora quando eu ligar para o povo, todo mundo vai me atender. Vai que eu queira, né, semear R$500. E já aconteceu. Entendeu? Tá vendo o bando de interesseiro? Mas é verdade, gente. A coisa é séria. Gente, aonde a palavra é pregada, as trevas, elas perdem a força.
Por que é que nós nos sentimos presos? Por que nós nos sentimos debaixo de uma grande pressão? Porque há forças espirituais nos oprimindo. Há forças espirituais querendo o quê? Nos roubar a bênção, nos matar e nos destruir. Nós precisamos o quê? Começar a ter mais vigilância. Vigilância. Os dias são maus, diz a palavra. Mas nós vamos vencer, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores, amém? Nós vamos vencer, mas em nome de Jesus, ame a palavra de Deus. Não tenham Bíblia, compre, adquira uma Bíblia. Olha o que a Bíblia fala, gente, que nós precisamos comprar o conhecimento, pagar pelo conhecimento. Está na Bíblia. Acha esse versículo para mim, Dirce, por favor. A palavra do Senhor, ela nos adverte que nós precisamos o quê? Desejar crescer em conhecimento. Nós somos tão atacados na nossa mente, não é verdade? Mas a Bíblia fala da renovação da mente, em Romanos 2:12. Para a gente renovar a nossa mente. Abre aí para mim, Romanos. Todo aquele que pecar... Não, não é Romanos. Que fala da renovação da mente. Acha isso também? 2:2, né? 12:2, ao contrário, 12:2 de Romano. Olha lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que é se amoldar? Ficar igual. Por que a gente está se espelhando no mundo? Por quê? É tanta falta de identidade assim? A gente fala que foi feita a imagem e semelhança de Deus. O mundo é a imagem e semelhança de Deus, igreja? Sim ou não? Seja sincero, se você acha que é, fala, é. O mundo parece com o Senhor? O mundo tem a essência do Senhor? Infelizmente, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Se é dele, o mundo se parece com quem? Pensa, responde baixinho aí no seu lugar. Se a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, o mundo parece com quem? Quem está no domínio? Ó. E se você quer se amoldar ao mundo, você vai ficar parecido com quem? Não tem controle, mente, dá má resposta, cara feia, vive triste, não sabe tratar as pessoas, não sabe demonstrar afeto. Ah, mas eu nunca recebi. Pois é, você nunca tinha recebido. Se abra para receber, para ser moldado por Deus. Esquece o mundo, não dá. A Bíblia está dizendo, não se amolde. Ponto. Não está dizendo... Ai, moça bonita, como é seu nome? Daiane? Daiane, você é tão linda. Você parece uma Barbie. Mas, enfim, se você achar melhor, se você achar que faz sentido para a sua vida, sabe? Não se pareça com o mundo. Porque o mundo, ó. Então, se você achar que faz, entendeu? Não se pareça. Não. Deus está dizendo assim, olha aqui, Daiane, você veio para esse culto hoje porque eu quero falar com você. E aí, a palavra para a sua vida é que você não pode se parecer com esse mundo. Você não tem que se amoldar aos padrões desse mundo, porque o mundo, ó. E se você quiser se parecer com o mundo, você vai se parecer com... É isso que você quer para a sua vida? Então, Daiane, é isso. Mas aí, transforme-se pela renovação da sua mente. Porque você vai dizer, então, Deus, eu quero ser diferente, mas a minha mente pensa assim. Eu duvido das pessoas, eu tenho inveja das pessoas, eu não acredito em mim, na minha capacidade, eu não me acho bonita, eu não me acho vencedora. Ou eu sou muito orgulhosa, ou eu minto. Ah, eu faço tanta coisa estranha. E Deus está dizendo hoje que eu não posso ser igual ao mundo, mas eu estou sendo mais igual ao mundo do que igual a Ele. Aí Ele está dizendo assim, ó, é o seguinte, igreja, vocês vão transformar-se pela renovação da mente. Como que eu vou renovar minha mente? Eu vou trocar a informação.
Aquilo que eu recebi até hoje, que não está gerando vida, que não está me aproximando de Deus, que não está deixando o Senhor me dirigir, que não está produzindo fruto nenhum, deixa para lá, esquece. Deleta. Vamos começar a ler Bíblia. Vamos começar a estudar a palavra. Ah, eu não sei ler Bíblia sozinha. Marque com o pastor da igreja, é para isso que existe a igreja. Marque, vamos estudar juntos. Não dá para vir todo dia. Então, ó, você não gosta de usar o telefoninho? Faz online. Dá para fazer online. Teve uma época que eu, a Rose, no Covid, né, Rose? A gente orava de madrugada online com as irmãs. Nada nos impedia. A gente estudava um versículo e orava. Porque eu não podia, né, se unir. E aí Deus está dizendo, transformai-vos pela renovação da mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos se moldar a Deus. Talvez nós não estejamos vivendo ainda algo bom, como a gente gostaria de viver. Talvez nós não estamos vivendo algo agradável, perfeito. Mas a promessa foi feita. Deus tem o melhor para cada um aqui. E não sou eu que vou obrigar você a viver o melhor. Viva a vida que você quiser. A promessa de Deus é uma vida boa, agradável e perfeita. Mas se para você está bom, ok. O meu papel é de continuar orando, continuar jejuando, porque eu também não estou na posição de juíza. E é isso. Tem dia que nós vamos chorar, tem dia que a gente vai rir, até você entender que esse não é o lugar que Deus fez para você. E eu espero que você entenda antes do dia do juízo final. Só isso. Assim como eu também estou me esforçando bastante para que eu consiga entender o que Deus tem para a minha vida. Amém? Vocês entenderam? Então, assim, gente, vamos colocar, priorizar a palavra. Desde sempre nós temos um adversário, nós estamos numa guerra. A guerra não vai acabar, vai piorar. Porque Jesus está à porta e bate, né? Então as coisas elas estão se afunilando. Então você como cristão precisa manejar bem a palavra. E eu quero te incentivar a isso. Comece a ler a Bíblia, comece a estudar a palavra. Ah, eu não sei por onde começar. Começa lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia. Leia a história da vida de Jesus, os testemunhos de Jesus. Alimente seu coração através do que Jesus fez pelas pessoas e o que Ele pode fazer por você, o que Ele pode fazer por nossa família, o que Ele pode fazer pelas pessoas a quem amamos. Né? Às vezes nós estamos em relacionamentos que são tóxicos. Fala para Jesus, conversa com Ele. O que você deve fazer, como você deve fazer. Às vezes nós não estamos em relacionamento nenhum e queremos estar. Fala isso para Jesus. Às vezes são os filhos que se perderam no meio do caminho. Jesus, eu tenho a sua palavra diz que eu serei salvo juntamente com a minha casa. E os meus filhos se perderam. A minha mãe se perdeu, meu pai se perdeu. Os meus primos se perderam, se afastaram de ti. Qual é a estratégia para trazer as pessoas para junto do Senhor? Qual é a estratégia para que aconteça a mudança? E Deus vai falar com você. E Deus vai te dar as estratégias. Deus vai te ajudar, porque Ele te ama. Jesus te ama. Jesus, Ele quer nos mostrar o caminho que devemos andar, endireitando tudo que tiver errado. A Bíblia fala que Ele endireita as nossas veredas, Ele endireita os nossos caminhos, mas desde que nós queiramos que isso aconteça. E existe um preço? Sim, de disciplina, de busca. É igual para emagrecer. Quem quer ter um corpo sarado, saudável, precisa ir para a academia todos os dias. Precisa ter uma alimentação regrada, saudável. Não é? Não é verdade? Amém? Então, com a vida espiritual também é assim. Você quer ter uma vida espiritual saudável? Você quer crescer em autoridade espiritual? Então é isso. É todo dia. Você vai pegar a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai dispensar um tempo com o Senhor, do seu devocional, um tempo de qualidade.
você vai continuar vindo aos cultos, você vai falar com o Senhor a respeito do seu chamado, porque todo mundo aqui tem um chamado. Pode ser para ser um intercessor, pode ser para ser um mantenedor, um ganhador de alma. Ganhador de alma todos nós devemos ser. Esse é o nosso lugar. Ganhar pessoas para Jesus. Falar do amor de Jesus. E às vezes nós ganhamos as pessoas até sem palavras, com uma ação, com a bondade do nosso coração, com o nosso testemunho. Como está sendo o seu testemunho diante de Deus? Então pensa nisso. Amém? Pensa nisso, vamos sair daqui hoje pensando nisso. Qual é o grau de compromisso e de importância que você dá em buscar a Deus na palavra? Diga você mesmo para si mesmo. E eu não quero que você se sinta culpado. Eu quero que você reflita para a transformação da sua alma. Vamos lembrar do exemplo da Daiane. Né, Daiane? Deus trouxe a Daiane aqui. Então, se Deus trouxe a Daiane, me trouxe também. E ele não está pedindo um favor para a Daiane. Ele está dando uma orientação, uma recomendação. Não se amolde, Daiane. Não se amolde, Luana. Não se amolde, Gra. Não se amolde aos princípios deste mundo. Se amolde com a palavra. E para isso, tem que conhecer a palavra. Amém, gente? E eu estou repetindo várias vezes por quê? Para que você seja crescido em fé, para que você entenda essa verdade. Mas a Jana é igual mãe, né? Nossa, minha mãe fala 500 vezes. A mãe da gente fala 500 vezes e a gente não faz nenhuma. Sim ou não? Quem aqui já reclamou da mãe falar? Já falou, eu já. Não é? Nossa, de novo você vai falar isso? E a gente é esperta, a gente quer dar um perdido nas mães, ela está falando e a gente fica. Então, vocês viram o IP? Está cheio de IP amarelo na cidade, né? Pois é, a coisa mais linda. Aí a gente já quer dar um perdido, mudar de assunto, porque a gente não quer ser chamado a atenção, não quer ser orientado. Só que no final a gente vai ter que fazer aquilo que tem que ser feito, de qualquer forma. E não importa quantas vezes mandaram você fazer ou não. Então, se tem que fazer, que faça depressa. Se você tem que fazer algo, faça logo. E se livra disso. Amém? Então, domingo nós temos a nossa Santa Ceia. É um dia especial, porque nós temos a oportunidade de servir ao Senhor, mas também temos a oportunidade de trazer o nosso dízimo, a nossa oferta. Nesse dia, é um dia que Deus usa a vida do nosso pastor com uma palavra especial para acolhermos o voto, né, a oferta da Santa Ceia para pagar o aluguel. Esse mês, eu acredito que nós já vamos começar a pagar aquele valor que o pastor passou para a igreja. E é um desafio, como todo mês, não é verdade? É um desafio. Então, hoje, nós que fomos libertos da falta de fé, da falta de compromisso, nós que hoje entendemos que a nossa vida tem que ser dirigida pela palavra. Eu quero que você exerça a sua fé. E domingo, traga a sua oferta especial. Traga com amor. Não traga de qualquer maneira. Não é com tristeza. Não é forçado. Mas a Bíblia fala, traga com alegria. Amém? E Deus vai honrar a atitude do seu coração. Jana, eu não tenho. Não diga mais isso. Não diga que você não tem. Diga, as minhas bênçãos estão a caminho. Se você hoje trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, levanta a sua mão, faz um sinal. O Lucas está aqui, Lucas, aqui na frente. O Lucas está entregando os envelopes, a caneta. A Luciana está com a nossa maquininha, está ali. A Lu. E você tem hoje a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens. Com aquilo que o Senhor tem te entregado, aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. O nosso QR Code está na tela, o Pix. Se for transferência bancária, Santander, agência 0074, conta corrente 1300515113, a chave Pix, é a nossa chave Pix. E você tem essa oportunidade. Quem está em casa também pode fazer a sua oferta e lançar no reino de Deus. E vocês podem cantar se quiser. Enquanto o louvor vai cantar essa canção bonita, que vai abençoar a sua vida.
você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui à frente. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais impedirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. A Dá vai trazer aqui, Dá? Vamos esperar a Daiane. Calma, Daiane, fica tranquilo. Tranquilamente, tranquilo. Porque você não pode ficar fora dessa bênção, né? E vamos orar. Deus te abençoe, Dá. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, que podemos adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor com os nossos bens. Adorar ao Senhor com aquilo que o Senhor mesmo tem derramado sobre nós. A provisão diária, o sobejar. Pai querido, nós te agradecemos porque de nada temos falta. O Senhor tem sido o nosso pastor e tem cuidado de nós em todas as áreas. Nós te agradecemos pela nossa saúde. Nós te agradecemos pela nossa casa, pelo nosso lar, porque temos aonde reclinar a nossa cabeça. Nós te agradecemos pelo emprego, nós te agradecemos pelo salário, nós te agradecemos pelos clientes, nós te agradecemos porque o Senhor tem enviado às nossas vidas a tua provisão, o teu cuidado, o teu amor. Pai, obrigado pelo teu amor apesar de nós. Obrigado porque essa igreja é uma igreja que te ama, é uma igreja que te serve com alegria, é uma igreja que se rende a ti, oferecendo o melhor ao Senhor. Obrigado, Pai, pelos dizimistas, pelos ofertantes. Eu quero te agradecer porque o Senhor é dono da sementeira, e eu creio que até o domingo, dia 15, enfim, o Senhor estará preparando grandes sementes e grandes colheitas. Eu te louvo pelas colheitas que chegam até a nossa vida, porque a tua palavra nos promete que as bênçãos nos alcançarão. E eu creio nessa noite, verdadeiramente, que essas bênçãos já estão sendo liberadas sobre a casa de cada um que é dizimista, que é ofertante, aquele que tem essa intenção de te servir com os dízimos e as ofertas alçadas. Vai, Senhor, tocando nestes lares, vai abençoando mais e mais, ó Deus, e que sejamos um povo próspero, que sejamos reconhecidos pela tua provisão em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, porque te amamos e te servimos com os nossos bens, em nome de Jesus. E quanto a ti, Satanás, você é o nosso adversário. E você não tem poder de atuar contra a nossa vida financeira. Você que veio para matar, roubar e destruir. Todos os seus intentos agora são desfeitos pelo sangue do Cordeiro. O próprio Deus diz que Ele mesmo fecha a tua boca quando somos dizimistas, como somos ofertantes. E nós agora, em nome de Jesus, cremos que a tua boca é fechada. Você que veio para nos roubar, tudo que você nos roubou, em nome de Jesus vai devolver 7 vezes mais. Pelo sangue do Cordeiro, nós tomamos agora posse daquilo que o Senhor nos deu, da nossa herança, e cremos na vitória. Em nome de Jesus, nós abençoamos os dízimos e as ofertas alçadas pelo sangue de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor pela sua vitória financeira. Glória a Deus. Ainda em pé, alguém aqui gostaria de pedir oração por algo específico? Alguém aqui com alguma dor? Alguém aqui gostaria de vir à frente e receber uma oração? Se você gostaria, venha. Eu preciso só de um colaborador aqui na frente. Amém? Para estar nos auxiliando. E a igreja, aí no seu lugar mesmo, vamos me ajudar aqui, vamos unir a nossa força.
E vamos orar. O que você gostaria que eu orasse, irmão? Ela disse que faz um mês, mais ou menos, uma semana, que começou uma dor que anda na perna dela. E agora a gente, como igreja, vai crer no milagre, amém? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que a verdade nos liberta. Nós ouvimos a palavra de libertação, amém? Então nós vamos crer que essa palavra vai te libertar de toda dor e vai tocar lá na vida do seu marido também, que está precisando ser alcançado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém? Diga assim comigo: eu recebo a minha cura e a minha libertação em nome de Jesus. Agora só, ó, fecha o olhinho. Em nome de Jesus. Pai, essa mulher, ela veio à frente porque ela creu no poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Toda ação do maligno contra a vida dela, eu amarro agora o valente. Eu denuncio as obras das trevas e ordeno que vá caindo por terra. Toda ação direta ou indireta de Satanás. Todo adversário que foi enviado para cegar o seu entendimento, vai caindo por terra agora. Ela veio à presença do Rei dos Reis. Ela veio buscar a palavra que liberta. Essa dor que corre na sua perna agora. Toda intenção maligna, toda sede do maligno, agora eu ordeno, sai! Em nome de Jesus, todo mal, sai! Em nome de Jesus. Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um, vim pra tocar nas tuas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Glória a Deus. Pode ir pro seu lugar. Vamos orar. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres, milagres.
Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Declare. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Mais forte. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Pai querido, nessa noite nós te glorificamos por tudo que o Senhor ministrou às nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo entendimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a chance de sermos melhor. Obrigado porque o Senhor nos deseja junto de ti. Apesar de nós, o Senhor nos deseja, porque o Senhor nos ama. Senhor, desperta uma sede e uma fome em cada coração que está aqui nessa noite. Desperta em nós essa sede, essa vontade de te conhecer pela palavra. Nós entendemos que é o Senhor quem nos liberta. Nós entendemos que só há poder através do teu nome e da revelação da tua palavra. E nós estamos aqui nos despojando de nós mesmos e entendendo que se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, nada vai acontecer. É tudo com o Senhor, é tudo para o Senhor. E que nós possamos entender isso. Nós queremos sim transformar a nossa mente. Nós não queremos estar alinhados com o mundo. Nós queremos estar alinhados com o Senhor. Essa igreja te ama, Pai. E nós queremos não apenas ser ouvintes, mas nós queremos obedecer. Nos dê um coração obediente, Senhor. Quebranta o nosso coração. Tira todo o coração de pedra e nos dê um coração de carne. Um coração que se molda. Um coração que é capaz de obedecer. Nós te agradecemos por essa noite, por cada irmão que aqui esteve, por aqueles que nos acompanharam nas redes sociais. Nós te agradecemos porque amanhã vamos ter o nosso encontro de oficiais. Obrigado por cada obreiro, por cada presbítero, por cada pessoa que o Senhor vai enviar aqui. E obrigado também, desde já te agradecemos pelo culto de domingo, pela Santa Ceia, porque o Senhor nos convida a sentar com o Senhor à mesa. Obrigado por essa oportunidade de selarmos a nossa aliança contigo, dizendo que estamos com o Senhor até o fim. Pai, obrigado por cada dizimista, obrigado por cada milagre, obrigado por cada palavra que sai de ti.
Nós te agradecemos por isso, Pai. Nos leva em segurança para nossa casa, nos dê uma noite de descanso. Toca, Senhor, na vida da Janaína que está lá com a irmã dela. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós entregamos essa causa nas suas mãos e sabemos que o Senhor está cuidando da sua maneira, do seu jeito. Nós sabemos que a tua palavra já está em operação ali, na vida dessa família, e nós descansamos em ti, para que o Senhor faça, para que o Senhor realize. E também na vida de cada irmão que não veio à frente, mas que está buscando algo do Senhor nessa noite. Vai de encontro, Pai. Vai de encontro, que todos saiam daqui debaixo de proteção, debaixo de guarda e de provisão. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Não sai daqui sem dar um abraço no seu irmão, na sua irmã. E a gente se vê no domingo, então. E quem é obreiro na casa do Senhor, quem é pastor, presbítero, amanhã nós temos o nosso encontro aqui, 7h30? 7h30. Amém? Deus abençoe.